Exemplo. Só um exemplo. Tem algo para a gente resolver, às vezes é algo um pouco sério, às vezes não é tão sério. Mas se é para acontecer daqui a 5 dias, a nossa mente já começa a nos matar hoje. Ela já começa nos matando hoje, amanhã mata mais um pouco, depois mata mais um pouco. Quando chega no dia, nós já estamos quase mortos. Aí quando chega no dia, não acontece nada. Mas a nossa mente, ela faz isso conosco. E quando nós louvamos, nós já nos achegamos a Cristo, essas coisas, elas passam, elas se apagam da nossa mente. E isso, eu passo por isso, todos nós passamos por isso. Mas quando nós buscamos base na palavra para que nós não venhamos a passar por isso, isso também é retirado. Vou fazer uma pequena oração para a gente iniciar a palavra em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, esse momento, Pai, já foi apresentado diante de Ti, meu Pai. Senhor, só tenho a Te agradecer, Pai, por cada irmão que está aqui nessa noite, meu Deus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco, Pai. Fala com a Tua igreja, Pai, fala comigo, Pai, assim como o Senhor já tem falado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, tira tudo de mim, meu Pai, que eu sou falho, pecador, meu Deus, mas que Teu Espírito Santo, Senhor, é que possa estar ministrando nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Que seja anulado, Pai, toda ação do mal, toda ação contrária, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. É assim que eu oro a Ti, Pai, te agradeço. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias. Atos dos Apóstolos 3, verso 19. Atos 3, verso 19. Amém? Todos já abriram, já encontraram? Vamos lá. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim seja apagados os vossos pecados. Aleluia. Esse versículo é a base do que a gente vai estar comentando hoje. Eu creio que vai ser uma pregação pequena, mas eu creio que o Senhor tem algo a nos falar nessa noite, em nome de Jesus. Esse chamado, Jesus ele nos chama de várias formas, e o Senhor ele tem um chamado na vida de cada pessoa. Quando Deus entregou seu Filho Jesus para morrer por nós, foi sem exceção. Foi para o rico, foi para o pobre, foi para o escravo, foi para o livre, foi para todos. Mas muitos ainda não entendem, ou ainda não entenderam esse chamado. E essa passagem de Pedro, quando Pedro faz essa pregação, estava muito recente ainda o movimento que tinha acontecido da morte e ressurreição de Cristo. Isso estava bem quentinho ainda, e Pedro ele começa a ministrar. O Espírito Santo já tinha sido derramado nesse período, porém ainda estava bem quentinho. E ele fala: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Nesse versículo ele nos chama a atenção em 2 pontos. Aliás, o verso inteiro, mas eu vou abordar 2 pontos. Arrependei-vos e creio. Ele fala: arrependei-vos. Muitas vezes nós falhamos com o Senhor, falhamos com Deus, falhamos com nossos irmãos, e muitas vezes, e nós chegamos para Deus: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo. Mas nesse mesmo versículo ele fala que não é só se arrepender. Não é só se arrepender. Existem outros pontos. Arrependei-vos, portanto, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos.
para que seja apagado os vossos pecados. Então, quando nós nos arrependemos, nós damos um passo principal. Mas quando ele fala convertei-vos, então, queridos, quando a gente não conhece a Jesus, a gente pede muito perdão a Deus, não é verdade? Porém, ainda falta a conversão. Quando a gente não conhece a Jesus, a gente pede perdão a Deus, a gente coloca assim um outro empecilhozinho para poder pedir esse perdão. A gente coloca outras coisas pelo meio, né, irmã Claudinha? Para poder pedir esse perdão. Mas isso é por não conhecer a palavra, por não conhecer a Cristo. Quando ele fala, convertei-vos, para que assim seja apagados os vossos pecados. Quando nós nos convertemos a Cristo, a gente faz aquela oração, a gente entrega, é uma oração de entrega ao Senhor Jesus, é uma renúncia ao mundo, virar as costas para o mundo. E quando nós fazemos essa oração, a Bíblia fala que os nossos pecados, eles são apagados. Eles são apagados. Mas, porém, aquele momento é uma nova história, é um novo ciclo na vida dessa pessoa. Mas, porém, essa pessoa ainda continua pecador. Essa pessoa ainda continua na condição de pecador. Por quê? Porque essa pessoa ela ainda está na condição de carnal. Ela ainda vive num corpo material, num corpo que tem tendência a pecar. Nós vemos que na crucificação de Jesus, tinha Cristo no meio, Jesus no meio, e dois ladrões, um lado e outro. Aquele ladrão que fala para Jesus, mestre, que ele fala para Jesus que esse homem é inocente, esse homem nós estamos pagando por algo que nós cometemos, mas esse homem é inocente. E ele fala para Jesus, mestre, Senhor, quando estiveres no céu, no paraíso, lembra-te de mim. E o Senhor, naquele mesmo momento, ele fala, eu te afirmo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então aquele homem, ele se converteu, não teve tempo nem de pecar, porque naquele mesmo momento eles foram crucificados, não teve tempo nem de pecar e subiu ao céu junto com Jesus. A Bíblia deixa bem claro isso. Mas nós que quando nos arrependemos, nos convertemos a Cristo, nós que estamos vivos, nós continuamos na condição de pecador. Porém, essa não é a condição que o Senhor ele aprova diante dele. Quando ele diz que quando nós confessamos o nome dele, nós temos que virar as costas para o mundo. Virar as costas para o mundo, mas irmão, em que sentido que nós vamos virar as costas para o mundo? Porque para onde a gente olhar, a gente vê o mundo, não é verdade? Para onde a gente olhar, a gente vê o mundo. Mas esse sentido de virar as costas para o mundo, não é para o mundo, não é para esse mundo, essas coisas que nossos olhos veem, é para as coisas que o mundo nos oferece. É para essas coisas que o mundo nos oferece. É para virar as costas para o pecado, para a prostituição, para o adultério, para a pornografia, a fornicação, a mentira. Tudo isso nós, na condição de cristão, nós temos que virar as costas para essas coisas. E isso, quando nós se convertemos, nós temos um pouco de dificuldade para, de uma hora para outra, nós virarmos as costas para o mundo. Nós temos um pouco de dificuldade, porque quando nós se convertemos, nós anseiamos por algo, pelo mover do Espírito Santo, nós anseiamos assim, que nós nos convertemos, o Senhor estralou o dedo, tirou tudo aquilo da nossa mente no estralar de dedo. Não é bem assim. Isso tem um processo, isso tem um tempo, isso tem uma transformação. João 8 fala que João 8,32 fala que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Então, essa verdade não tem como você conhecer a verdade de Cristo no estralar de dedo. Essa verdade, ela tem que ser aos poucos. Você vai lendo e você vai aprendendo. Você vai lendo e o Senhor vai falando contigo. E dessa forma, você acaba aqui virando as costas para o mundo. Mas esse sentido de virar as costas para o mundo, muitos cristãos que já têm um certo tempo diante do Senhor Jesus, ainda não conseguiram largar completamente alguns tipos de pecados. Muitos cristãos ainda não conseguiram se libertar de muitos
E esse pecado, essas práticas, ela atrapalha a caminhada cristã. Ela atrapalha a caminhada com Cristo. Nós estamos em Cristo, nós estamos buscando a perfeição, nós estamos buscando andar como Jesus andou, mas por causa de alguma coisa, algum pecado, eu falo pecado porque tudo aquilo que não agrada a Deus é pecado, independente do que seja a coisa. E essas coisas, ela atrapalham a caminhada cristã, ela atrapalha o crescimento cristão, ela atrapalha a comunhão com a igreja, ela atrapalha em todos os aspectos. Isso, tem muitas pessoas que elas são libertas rapidamente, mas tem outras que é um processo gigantesco. 2 Coríntios 5, verso 17, Paulo fala isso para a igreja de Corinto. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, e as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando ele fala que as coisas antigas já passaram, o mundo não passou, o mundo continua ao mesmo. Agora, esse sentido das coisas velhas já passaram, é na nossa mente aquilo que nós sentíamos prazer, isso morreu, isso tem que morrer. Aquilo que era prazeroso para nós, aquilo tem que morrer. Aquilo tem que morrer. Quando Paulo fala para a igreja de Corinto, essa igreja, eu já falei algumas vezes sobre a história dessa igreja, que era um povo sem lei antes da palavra de Deus chegar. Era um povo sem lei, era um povo que andava da forma que eles bem quisessem, que bem entendessem. E quando o evangelho chega, muitos se convertem, mas não entendem o processo de Deus na vida deles. Não entendem esse processo. E esse processo, até hoje nós passamos por isso. Nós passamos por esse processo. Mas é necessário que cada um venha passar para poder testificar, sentir como que é o agir de Deus em nossas vidas. Mas tudo só mudamos se nós conhecermos a palavra. Só mudamos se nós conhecermos a Cristo. E o Senhor, ele começa a falar, quando ele fala convertei-vos, ele está falando conversão. É virar, mudar o sentido da sua vida. Mudar o sentido por completo da sua vida. Quem aqui já foi para festas? Festas mundanas? Ninguém, ó glória. Ai, 2, 3, 20 horas. Não, irmão. Não é depois da conversão, irmão. É que isso é deixar um pouco para trás. Então, quando ele fala, eu nem levantei a mão, fiquei bem caladinho. Quando ele fala as coisas velhas, uma das coisas que mais o ser humano, quando não conhece a Cristo, é se alegrar nas noitadas, como muitos falam. É se alegrar naquilo que o mundo oferece. É vir à noite, passa a noite, nem sente nem sono. Vira à noite, entra pelo dia, não sente nem sono. E é só que essa alegria é uma alegria que ela só dura uma noite. Diferente da alegria em Cristo. Essa alegria ela dura uma noite. Para nós buscar essa alegria do mundo, nós precisamos de pessoas, nós precisamos de objetos, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de um monte de coisa para que essa alegria, para que esse movimento venha satisfazer aquele vazio que só Cristo pode preencher. Só Cristo pode preencher. E quando nós passamos aqui duas horas na presença de Deus, nós achamos cansativo. Mas quando nós estamos servindo ao inimigo no mundo, porque servir o inimigo, quando o nosso prazer carnal é o que o inimigo se agrada. Porque ele sabe que enquanto nós estivermos alimentando o nosso prazer carnal, nós não estamos alimentando o nosso espírito para Deus. E ele se alegra com isso. Mas, quando ele começa a falar, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. E isso, quando ele fala nova criatura, ele não está falando só para quem se converteu agora, é para quem está em Cristo. Temos que abandonar muitas coisas. Muitos cristãos não entendem esse processo e continuam vivendo uma vida achando, falando da graça, que Deus é amor e que a graça, mas não é bem assim.
Mas isso não é bem assim da forma que nós achamos. Quando o Senhor ele fala que nós temos que virar as costas para o mundo, nós temos que nos esforçar e virar as costas para o mundo verdadeiramente, não de qualquer forma, sem estar, muitos até hoje, muitos cristãos, não, a graça, é sim, a graça foi manifesta, a graça é manifesta até hoje. Colossenses 1, no verso 16, o Senhor fala, que vos alcançou e da mesma forma está chegando em todo o mundo, frutificando e se espalhando, assim como ocorreu entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus na verdade. O que me chama mais atenção nesse versículo é quando ele fala, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus na verdade. Quando alguém não conhece a Cristo, essa graça não foi manifesta para aquela pessoa. O Senhor, quando ele foi crucificado, ali foi um novo ciclo, é uma nova aliança. Só que essa aliança, essa graça, ela chega para quem alcança essa graça. Quando essa graça chega, nós alcançamos a graça e nós recebemos a graça. Então nós passamos a viver pela graça. Nós passamos a viver pela graça. Só que a graça ela é manifesta nas nossas vidas quando nós o recebemos. Quando nós o recebemos e quando nós continuamos seguindo a Deus, andando, lutando para não cair, como Paulo fala, lutando para vencer o mundo, lutando para andar em santidade, lutando para andar em santificação, a graça ela está sempre manifesta em nossas vidas. Mas quando nós paramos, quando nós, mesmo já tendo recebido a graça, mesmo já tendo se convertido, quando nós falhamos, paramos de buscar, paramos de nos alimentar, nós estamos deixando a graça de lado. Nós estamos deixando essa graça de lado. Isso é um perigo gigante, é um perigo tremendo. Deixarmos a graça de lado, porque a graça é o próprio Cristo. A graça é o próprio Cristo. E toda vez que o cristão ele sente, ele sabe que falhou com Deus, que errou com Deus, é um dever de todo cristão se achegar rapidamente diante do Senhor Jesus e pedir perdão e se esforçar para não continuar nessa prática, porque é isso, queridos, quando nós recebemos a graça e sabemos que tal coisa é pecado, nós continuamos naquela prática, nós estamos massacrando a Cristo, nós estamos pisando na graça. Exemplo de Davi, vou ler aqui pouco, não vou explicar porque vocês já conhecem, vou só ler. Salmo 51, verso 1 em diante. O Senhor fala, tende piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Davi ele pecou, mas ele reconhece, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Davi ele está apresentando, ele está ciente do pecado dele. E ele prossegue no verso 3, pois o meu íntimo reconhece as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Verso 4, pequei contra ti somente, e pratiquei o que era mal, que tanto reprovas. Portanto, a justiça e a tua sentença é incontestável ao julgar-me condenado. Onde é que ele fala? Ele reconhece o pecado, ele reconhece a sua transgressão, e ele sabe que a justiça que Deus está fazendo sobre a vida dele, ele não está julgando a Deus, ele está vendo que Deus está mostrando a justiça dele em cima da falha dele. No versículo 5 ele continua, reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, assim desde que ele concedeu minha mãe.
Davi, ele foi ungido por Deus. Ele foi ungido por Deus. E ele entendia. Mas ele entende que esse pecado, essa transgressão, só para vocês, alguns talvez não saibam, esse pecado de Davi, que ele chega, que ele apresenta a Deus, aqui é o pecado que ele comete com Batseba, a mulher de Urias, do seu soldado. E ele reconhece esse pecado. E ele se achega diante de Deus com o coração. Ele começa a apresentar detalhadamente o seu pecado, a sua culpa. E hora alguma ele chega a culpar a Deus por isso. Ele se aquebranta diante de Deus. 43 ainda em Salmos. Não, perdão, Isaías. Isaías 43. No verso 25, o Senhor fala: sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais de teus erros e pecados. Então Davi, ele se encaixa no que nessa profecia de que Isaías fala, que posso ter como uma profecia, porque até hoje isso é pregado, isso é vivido. Então nós vemos que quando nós se arrependemos verdadeiramente, o Senhor, ele apaga esse pecado. Ele apaga esse pecado. Só que nós falamos muito de pecado, mas Deus, ele determinou que o seu povo seria um povo abençoado. Ele determinou, quando ele tira aquele povo do Egito, ele determina sobre aquele povo bênçãos. Aquele trajeto do povo do Egito era um trajeto do Egito até Canaã, era um trajeto de aproximadamente 45 dias. Eles passaram 40 anos para atravessar, e nem todos conseguiram, só alguns remanescentes conseguiram, porque muitos viraram as costas para Deus, murmuraram com Deus, reclamaram com Deus. Porém, o plano de Deus sobre a vida daquele povo não era tirar o povo, um povo que ele escolheu, que ele estabeleceu como seu povo, para sofrer. O plano de Deus era tirar aquele povo do sofrimento, do castigo de Faraó, sobre aquele jugo do pecado, aquele jugo da escravidão, e tirar daqui, em pouco tempo, estar numa terra que manda leite e mel, que é Canaã. Mas o povo, no terceiro dia, já começaram a murmurar contra Deus. E Deus, ele tinha que tratar esse povo. Detalhe, nesse povo que saiu do Egito, muitos não eram hebreu, muitos não eram convertidos ao Deus de Israel. E esse povo, eles começaram aqui a colocar sementes malignas no meio do povo de Deus, como hoje existe da mesma forma. Hoje também existe da mesma forma, e isso acabou que o povo se pervertendo. E Deus, ele castiga o povo. Ele castiga o povo. Deuteronômio 7, o Senhor, ele vai falar de bênção. Ele vai mostrar ele vai dar, vou ler um versículo, mas não é só um versículo, é um livro quase inteiro, ele está falando de bênção. Deuteronômio 7, capítulo 7, versículo 12. Olha o que o Senhor fala: se obedecestes a estas ordenanças e a pusestes em prática, Yahvé, o teu Deus, também manterá a aliança e a bondade e a misericórdia que prometeu sobre juramentos aos teus antepassados. Então nós vemos que para a promessa de Deus se cumprir em nossas vidas, nós temos que estar do mesmo modo a qual nós confessamos, no mesmo modo que quando nós confessamos a Jesus. Nós temos que estar seguindo as ordenanças do Senhor Jesus, seguindo as leis que o Senhor nos mandou. Deuteronômio 28, essa nem se fala, não vou nem ler. Deuteronômio 28, eles são 66 versículos, se eu não me engano. 66, deixa eu conferir. 68 versículos. Desses 68 versículos,
do 1 até o 14, o Senhor vem prometendo bênção. Ó, se você me obedecer, vem isso sobre ti, vem aquilo, vem bênção sobre você. Do versículo 15 até o 68, eles são castigos. Todos são castigo para aquele que desobedece. Levítico 26 também do mesmo modo. Levítico 26, do versículo 3 até o versículo 13, ele vai prometendo bênçãos para quem andar na obediência. Porém, do versículo 14 até o 43 a 46, se eu não me engano, também é maldição sobre aquele que não anda em obediência. Então nós vemos que tudo gira em torno da obediência. Tudo isso é para mim e é para você hoje. Esse povo que ele fala aqui, Deuteronômio, Levítico, era um povo que o Senhor tinha prometido uma terra que manda leite e mel, que tinha prometido a Canaã. Mas no nosso caso é diferente. O nosso caso é diferente. O nosso caso, ele prometeu a vida eterna. Ele prometeu o Espírito Santo ser derramado dentro de nosso ser. E essa promessa, ela se cumpriu em Atos dos Apóstolos, como também se cumpre hoje. Cada vez que nós confessamos o nome do Senhor Jesus, a promessa do Espírito Santo é derramada sobre nossas vidas. A promessa do Espírito Santo é derramada sobre nossas vidas. E quando essa promessa é derramada, ali chegou salvação. Ali chegou salvação. Porém, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, quando nós somos guiados pela palavra de Deus, nós não andamos segundo o mundo. Nós andamos segundo o propósito de Deus. Aleluia. Nós andamos segundo o propósito de Deus. Aí entra no contexto que Paulo fala que as coisas velhas já passaram, porque o que o Espírito Santo tem para nos dar é algo novo, é algo prazeroso, é algo que nós nunca sentimos. Quando nós não conhecemos a palavra de Jesus, nós só sentimos arrepio quando nós estamos com frio. E quando nós confessamos a Jesus, quando nós sentimos a presença, nós nos arrepiamos, nós sentimos a nossa carne estremecer. Isso, muitos aspectos, é manifestação do Espírito Santo em nossa vida. Isso é manifestação do Espírito Santo sendo derramado em nossas vidas. Essa presença sendo derramada em nossas vidas. E isso é necessário que nós venhamos todos os dias. Todos os dias. Irmão, não tenho tempo. Crie um tempinho. Irmão, não tenho tempo de passar 1 hora lendo a Bíblia. Tire 5 minutos. E leia a Bíblia. Tire 10 minutos, mas leia a sua Bíblia. Fale com Deus. Que você começa aos poucos, mas com o passar do tempo, Deus vai trazendo uma alegria, trazendo uma vontade de você estar meditando na palavra do Senhor Jesus. Eu lembro que quando eu confessei a Cristo, na igreja de Fortaleza, eu não sabia nem ler. Eu não sabia ler, eu lia e não entendia. A Vanessa, eu pedia para ela, eu queria ler esse versículo para mim, aí ela ficava lendo e eu ficava escutando. Quando ela lia, trazia algum entendimento para mim, porque nem eu sabia. Hoje eu já leio muito, antes eu nem lia de jeito nenhum. Mas isso foi criando desejo dentro de mim. Isso foi criando, até que um dia, não lembro quem foi o meu discipulador, que ele me ensinou, pelo menos obedecer os pontos. Ele, irmão, obedece o ponto que você vai ter um entendimento. Isso eu comecei eu vi uns pontozinhos, que eu sou analfabeto, eu vi uns pontozinhos e eu comecei a parar. Quando eu comecei a parar, comecei a entender. Mas chegou um ponto principal que ele falou. Ele perguntou como que eu lia a Bíblia. Não, eu pego e leio. Está errado. Está errado. Olhe primeiro. Não leia a sua Bíblia antes de você pedir a Deus para falar com você. Estava passando essa semana, foi uma semana de, para mim foi 6 dias, semana que passou, foi 6 dias que para mim foi meio, de tanta coisa na mente. Pensa que é só vocês, Eu também sou bichinho. Pensa que é só vocês que passam por isso, né? E o Senhor, todos os dias eu preocupado, é em vão, tudo é em vão. Tudo é em vão. Eu preocupado, mas aquilo acabava que meio que tirando a concentração da gente. É tanto que o dia passou que eu nem vi. O dia passou que eu nem vi esse dia passar.
O dia não, perdão, a semana. A semana passou que eu nem vi. Só que, eu vou ler um versículo para vocês, que não está nem no texto da pregação. Mas isso é um exemplo. Um exemplo de como Deus fala. Quando nós buscamos a palavra de Deus com sinceridade, quando nós buscamos, Senhor, eu quero te sentir. Nós sentimos, irmão, eu já conheço essa palavra, já conheço todo dia indo e voltando. Mas tem um momento, tem uma hora certa que Deus quer falar contigo nessa palavra. E eu já tinha lido várias vezes esse versículo, essa passagem. E nesse momento eu estava lendo, esqueci até onde foi, encontrei. E nesse momento que eu estava lendo, eu estava questionando com Deus. Senhor, eu bem aqui, esse cantinho mesmo? Bem aqui. De manhãzinha cedo, Senhor, eu comecei a me lamentar diante do Senhor Jesus. Comecei a, por que isso e aquilo, e isso, se eu não me engano, foi na terça-feira. Ou foi na quarta. Isso, e eu falando, eu já tinha orado, já tinha lido a Bíblia, e eu comecei a me lamentar para Deus. E eu falando, do nada, o Senhor me levou para Lamentações. Onde Ele me levou? Minha Bíblia de Lamentação é quase toda marcada. Eita, quase toda marcada. E essas marcações é porque eu já tinha lido. Porém, interessante as Lamentações. E do nada, eu não estava lendo nem Lamentações, e do nada, quando eu abri a minha Bíblia, caiu em Lamentações. E eu nem olhei qual era o livro. Eu só peguei e vi marcado e vi o nome bem aqui. Talvez você não veja por causa da distância. Leia, é forte. Quando eu abri, leia é forte. Eu peguei e li, e eu vou ler para vocês. Isso eu estava diante do Senhor Jesus. Olha o que é que o Senhor fala para mim e para você, porque falou comigo tremendamente, e eu já tinha lido várias vezes. Ora, não é pelas ordens do Altíssimo que procede tanto as desgraças como as bênçãos? Pergunta. Tudo é com a ordem de Deus. É com a ordem de Deus que acontecem as desgraças, mas também que acontecem as bênçãos. Tudo é com a ordem de Deus. No versículo 39. Como pode então, ó homem, reclamar quando é punido por seus erros e pecados? Lamentação 3, versículo 38 e 39. Quando eu li esse versículo, aí me caiu a ficha dos meus erros, porque até então eu estava certo. Eu estava certo em tudo que eu estava fazendo, eu estava sendo injustiçado. Eu até falei para Vanessa, não pode estar acontecendo, isso é uma injustiça. E fui no órgão e reclamei que eu estava sendo injusto. E quando eu li tudo que nós passamos, querido, tudo que nós procuramos, nós encontramos na Bíblia. Quando nós não encontramos, o Senhor mostra que tem lá, que está lá. Esse versículo, pelo que eu estava passando, eu estava na minha consciência que eu estava cheio da razão. Isso é perante o homem, uma questão da terra, uma questão terrena. Eu cheio de si, não, eu estou certo, isso não pode, isso é assim, é assim, é assim. Quando eu li esse versículo, eu parei a leitura, coloquei meu rosto, não é em terra, mas é no chão, e comecei a chorar. Passei quase 40 minutos só chorando. Mas é assim que o Senhor trata, é assim que nós se achamos em muitos aspectos, nós se achamos que nós estamos certos, diante do homem e diante de Deus. Por isso, chegou um ponto que nós não pedimos perdão, porque nós não reconhecemos os nossos erros, e se nós não buscar a palavra de Deus, se nós não apresentar diante de Deus, nós acabamos que passando por cima deste mal, passando por cima deste pecado, com as nossas próprias ações, com as nossas próprias atitudes, pulamos aquilo, achamos que vencemos, mas não, mais na frente ele vai te ocasionar problemas de novo, porque não foi vencido, foi pulado. Quando eu senti isso de manhã, quando Deus falou comigo através desse versículo, vou ler de novo, só o 39. Como pode então, ó homem, reclamar quando é punido pelos seus erros e pecados? Como?
Quer saber mais? Eu fui com a Vanessa nesse local e a moça explicou para mim, você errou nisso, você errou naquilo, você errou naquilo. Começou a me cair a ficha. No dia seguinte que eu ouvi isso pela manhã, 4:30 para 5 horas da manhã, que eu li esse versículo. Quando foi meio-dia, quando eu vim para o almoço, a Vanessa, no Nato, fala o seguinte: resolve isso aí do jeito certo. Peguei a motinha, voltei, fui lá e resolvi. Graças a Deus. Mas isso é necessário, queridos. Você ter intimidade com Deus. É necessário você conversar com Deus, se apresentar diante de Deus, porque o homem, a nossa carne, ela quer que nós sejamos egoístas. A nossa carne, ela quer que nós sejamos certos. A nossa carne, ela não quer perder para ninguém, ela só quer ganhar. A nossa carne não sabe dizer que nós estamos errados. Não, eu reconheço, eu me perdoo. A nossa carne não quer isso. O Espírito necessita e ele deseja por isso, mas a carne não. Só que isso tem preço a se pagar. Isso tem preço, dependendo da situação, pode ser preço material, no meu caso foi preço material, mas também o pior de todos é o preço espiritual, porque é o nosso espírito que vai sofrer mais na frente. É o nosso espírito que vai sofrer. E quando o espírito sofre, queridos, a carne ela é esmagada. A carne ela é esmagada, porque o nosso espírito sofre. Gálatas 5, muito conhecido. Gálatas 5, versículo 24, eu leio muito esse versículo. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e seus desejos. Só que muitas vezes nós somos cristãos, mas nós não conseguimos matar nossas carnes, nossos desejos. Esses desejos que muitas vezes, querido, esse desejo vem até disfarçado de engano, de certeza. No meu caso, eu estava achando que eu estava certíssimo. Eu fui no órgão e questionei, reclamei do órgão. Quando eu fui reclamar com Deus, agora sim, você está no canto certo para você reclamar. E é desse jeito que Deus trata. Deus trata conosco dessa mesma forma. Ainda em Gálatas, no verso 20, um pouquinho mais atrás, perdão, acho que eu anotei errado. Eu estou errado, perdão, vou pular essa parte. Vou pular essa parte. E quando o tema da mensagem é converter, arrepender-vos e converter-vos, quando nós convertemos a Cristo, como Paulo fala em 2 Coríntios, nós temos que mudar o rumo da nossa vida. Nós temos que mudar. As pessoas por aí, elas dizem, não, venha para Cristo que Deus vai mudar a tua situação. Deus vai mudar, Ele quer mudar, Ele pode mudar. Mas primeiramente você tem que mudar. Quantas pessoas não chegam para mim, talvez tenham chegado para vocês, e digam assim, essas palavras, eu quero mudar, mas não consigo. Tem pessoas que anseiam por Deus, mas não conseguem mudar. Queridos, todo ser humano, a alma dele anseia por Deus, todo ser humano, sem exceção. Seja católico, seja macumbeiro, seja quem for, a alma dessa pessoa, o espírito dessa pessoa, ela anseia por Deus. Muitos vão buscar nos cantos errados, mas a alma anseia por Deus. Muitos buscam em muitos cantos, mas a alma anseia por Deus. Quando eu era do mundo, eu ia para a missa e eu pedia a Deus. Às vezes tinha festa lá na cidade. Senhor, me abençoa que hoje eu vou passar a noite na festa. Eu vim aqui logo me santificar porque eu vou para a festa. Olha, o pedido de um incrédulo, não sabe pedir. Deus vai ouvir um pedido desse? Não, Deus não ouve.
Do mesmo modo, nós como cristãos, nós temos que saber a nossa condição e saber como que nós vamos nos apresentar diante de Cristo. Será que nós vamos nos apresentar diante de Cristo para agradecer ou para se lamentar, para levar pena? Assim como eu levei. Aí tem pessoas que dizem, eu não vou mais para aquela igreja, não, essa fala de pecado, essa fala. É sim, querido, porque é o pecado que aponta os nossos erros. É o pecado que faz com que nós mudemos as nossas atitudes. Na verdade, não é o pecado, é a pregação sobre o pecado. O pecado mata nós, na verdade. O pecado vai nos matar, na verdade. Só que quando nós nos entregamos a Cristo, isso tem que ser mudado. Isso nós, como os cristãos, nós não podemos confessar o nome do Senhor Jesus publicamente no meio de uma igreja, de uma denominação, e continuar com a mesma prática. Não pode de forma alguma, porque isso é abominável diante do Senhor Jesus. O Senhor não aceita isso. O Senhor não recebe isso de forma alguma. Hebreus 6, verso 6, ele fala: mas apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tanto em vida contra... reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando novamente o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Você quer com ímpio? Não. Eu posso chegar e falar isso aqui para uma pessoa que não conhece a Cristo? Não, eu não posso. Porque essa pessoa não conheceu a Cristo, ela não confessou a Cristo. Eu não posso chegar, tem pessoas que fazem isso. Se você não fizer isso, você vai fazer isso, vai entrar, você não posso fazer isso. Eu tenho que levar primeiramente a salvação. Mas para a igreja eu tenho que ensinar isso. Porque muitos dos cristãos, muitos não conseguem se libertar, muitos até que tentam, mas não conseguem. E nós não podemos viver dessa forma. Isso nos mata, queridos. Isso nos mata. Fisicamente não, mas espiritualmente nós ficamos mortos. E como na outra pregação que eu falei, na última pregação que eu ministrei, a nossa carne anseia por libertação, o nosso espírito anseia por libertação. Ele anseia por libertação. E muitos ainda vivem, não, a graça, peca, não, a graça é manifesta e o Senhor me perdoa. Não, você está massacrando a graça, publicamente. Você está massacrando a graça. Hebreus 10, 29. Julgai vós quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça, porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança, e em outro trecho o Senhor executará juízo sobre o seu povo. Assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Ele poderia inverter essa passagem. Ele poderia dizer que era terrível cair nas mãos do inimigo. Ele poderia inverter, olha, é terrível cair nas mãos de Satanás. Ele não fala isso. Ele fala o quanto é terrível cair nas mãos do Deus Altíssimo. Queridos, isso é para cristão. É para cristão. Já estou encerrando, já são 9 horas. Vou ler só mais alguns versículos. 1 Pedro 5. Pedro 5, versículo 7. Ele vos exalta, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade
ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançai sobre o Senhor todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Queridos, quando eu citei no início dessa pregação, essa ministração, que a nossa mente, ela nos maltrata. E nós não podemos de forma alguma vivermos dessa forma. Por quê, irmão? Porque quando nós estamos dessa forma, a única coisa que nós sabemos fazer com excelência é se lamentar. Quando nós se lamentamos, pelo menos na presença de Deus, Ele é misericordioso, Ele é piedoso e Ele perdoa e Ele dá morte, e nós estamos se lamentando em vão. Mas isso atrapalha, isso você chega para ficar na presença de Deus, você até que se ajoelha ou se senta, pega a palavra de Deus, lê um versículozinho e a mente lá no problema, não sai. Enquanto você não apresentar diante de Deus, aquilo não sai. Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, seja todas as vossas solicitações, na presença de Deus, por meio de orações e súplicas e ações de graças. Louvado seja Deus. Vou ler mais 2 versículos para a gente encerrar. 2 não, na verdade eu quero ler 3. Salmos 27. Salmos 27, verso 10. Ainda que é o cuidado de Deus, ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor não me abandonará jamais. O Senhor não nos abandona. Por isso Ele traz essas pregações, por isso Ele traz essas palavras, por isso Ele traz irmão para falar com vocês sobre isso, porque é um cuidado sobre nós. Mas muitas vezes a forma de Deus nos trazer para a presença dEle, muitas vezes é um pouco dura, mas nós temos que entender isso. Se alguém, no meu caso, se alguém chegasse e falasse para mim, até mesmo desse versículo, eu não tivesse visto, eu talvez nem recebesse. Talvez eu não recebesse, mas é o próprio Deus que Ele mostrou isso para mim. Salmo 55, versículo 22. Entrega as tuas preocupações ao Senhor, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. O justo, Ele jamais permitirá que venha a cair. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Salmos 36, versículo 1. Há em meu íntimo uma palavra, a palavra do Senhor sobre a malignidade do ímpio. Aos seus olhos não faz sentido crer em Deus. Esse salmista está falando na malignidade do ímpio. Aos seus olhos não faz sentido crer em Deus. Muitas pessoas que nós vemos que não conhecem a Deus, quando você vai falar de Deus, a única coisa que essa pessoa diz, eu já tenho Deus. Eu já tenho Deus. No versículo 2 ele fala, o ímpio é tão arrogante que não percebe e muito menos aceita o seu pecado. Então, quando nós não conhecemos a Cristo, nós não percebemos o tamanho do nosso pecado. Mas Deus, todos os dias, Ele nos chama. Todos os dias, Deus levanta servos, levanta pessoas